Pegue sua Bíblia, abra comigo, por favor, Evangelho de Marcos. Nós vamos continuar a refletir nesse livro de Marcos, e juntos nós vamos tentar tirar lições desse livro, do qual nós temos meditado nele desde o início do ano, né? Estamos aí gradativamente chegando aí quase na metade do livro, né? Talvez aí durará ainda mais um aninho para a gente terminar esse livro, né? É um livro fundamental para a nossa formação espiritual. Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Marcos 6, 1. Se você está vendo alguém que está sem Bíblia, compartilha com ele da palavra nesse momento, para que todos nós possamos ler juntos a reflexão nesse momento. Olha só o que a palavra de Deus diz. Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos maravilhavam-se, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus lhes disse: somente em sua terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é honrado. E não pode realizar nenhum milagre. E não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida, Jesus percorreu a povoados das redondezas, ensinando. E chamando a si os 12, começou a enviá-los em duplas, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem 2 túnicas. Disse-lhes ainda: onde quer que entrardes numa casa, ficai nela até partir do lugar. E se algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pé debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos instrua nesse momento, Pai, por favor. Continuarmos refletindo no Senhor e na Tua Palavra. Fala ao nosso coração, Pai, nessa noite. Nós precisamos de Ti, Deus. Nos encha do Senhor, para que possamos ser renovados pelo poder da Tua Palavra, para que possamos viver uma boa semana, Deus, sustentado pela Tua poderosa mão, Pai. Ó Deus, o perdão dos nossos pecados, que pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Quem aqui já lidou com algum produto adulterado? Alguns irmãos? Eu estou lidando nesse pleno domingo com algo adulterado. Estava eu lá em casa, Bárbara cozinhando, foi dar de mamar para o neném, falou: confere lá a lasanha no forno, e eu lá conferindo, olhando, e de repente eu dou uma olhadinha a mais no forno e ele estava apagado, né? Falei: puxa, apagado. De repente tentei acendê-lo, falei: deve ter algum defeito, né? Possível, não faz nem um mês que eu troquei o gás de casa, né? E daí acende daqui, acende dali, nada de fogo.
aperta aqui, aperta ali. Aí eu falei, não acredito. Desci lá embaixo, eu levantei o bujão leve, eu falei, não é possível. Não sei se de fato isso é possível, mas eu acho que é. Porque meu gás não durou nem um mês, e ele durava 4 meses comigo e com a Bárbara. Eu falei, Bárbara, esqueceu alguma coisa ligada? Não, eu esqueci. Que da outra vez ela tinha esquecido, assim, de fato. Mas durou 2 meses mesmo ela tendo esquecido. Eu falei, nossa, um bujão que durou um mês, nem um mês. A gente lida com isso, às vezes a gente coloca um combustível adulterado no carro. Alguém talvez já teve essa infelicidade, de abastecer o carro, andar alguns metros ou alguns quilômetros e de repente deu ruim, tem que tirar tudo. E a gente vive essa demanda daquilo que é adulterado, E por que eu estou falando isso nesse exato momento? Porque quando a gente está olhando para essa história, as pessoas estão olhando para Jesus nesse exato momento e estão se perguntando: esse homem é um falso profeta. Ele é um profeta que não condiz com as Escrituras. Ele está adulterado. Ele não é o que ele diz que ele é. É nessa situação que Jesus está lidando nesse exato momento. As pessoas estão perguntando para ele, questionando ele. Mas é interessante que nós já estamos estudando desde o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Jesus já acalmou a tempestade, um monte de pessoas viram. Jesus tirou demônios de pessoas que estavam diante dele. Vocês ouviram no domingo passado o Maurício falando que Jesus curou uma mulher que estava com uma hemorragia e levantou dos mortos uma menina. E olha a situação do povo, dizendo: olha, eu acho que não, ele não é. Ele não é o Messias. Ele é qualquer outra coisa menos o Messias. E é interessante que nesse exato momento, quando nós olhamos para o texto aqui, Jesus ele está em Nazaré. Nazaré foi escolhido como um local onde Jesus decidiu que fosse o seu refúgio. Jesus ele vivia andando por Israel, ele ia para muitos lugares, mas sempre ele voltava para Nazaré. Era o seu lugar de conforto. Ele podia dizer: poxa, estou na minha casa. Era o lugar onde Jesus dizia que ele era a base do ministério dele, e é onde ele viveu grande parte da sua vida. E nesse exato momento do ministério de Jesus, eles estão dizendo que Jesus não é o Filho de Deus, que ele não é o enviado, que ele não é o profeta, mas que ele está enganando as pessoas. As pessoas não estão crendo nele. E olha que interessante, acompanhe comigo, por favor. Versículo 2: chegando o sábado, Jesus foi ensinar. Como de costume, Jesus foi ensinar a palavra de Deus na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos maravilhavam, dizendo: olha as perguntas agora, 3 a princípio. De onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Eles estão questionando a divindade de Jesus. De onde vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como que ele faz milagres por meio de suas mãos? É bem óbvio que eles não estavam reconhecendo a divindade do Mestre Jesus. Eles não estavam reconhecendo e compreendendo que Jesus, ele era o servo perfeito, que havia chegado para trazer liberdade. Eles haviam se esquecido disso, eles estavam questionando Jesus. Só havia dúvidas sobre o ministério de Jesus, só haviam questionamentos sobre Jesus, o Filho
de Deus. E enquanto eu li esse texto novamente nessa tarde, eu pensava e refletia, e eu não podia deixar de falar da nossa sociedade pós-moderna, da nossa cultura moderna. Quantas pessoas têm questionado Jesus? Quantas pessoas têm dito que Deus é uma falsidade, que Deus não existe, que Jesus nunca fez isso? Quantas pessoas dizem que os milagres, eles não aconteceram? Talvez Jesus existiu, mas ele foi um homem qualquer. E os milagres, ele só tem a ideia de trazer um ensino moral para nós. Nada mais do que isso. Quantas pessoas vivem momentos de incredulidade? E talvez você está aqui hoje, sendo um cristão ou não, e talvez você esteja vivendo algum momento de incredulidade. Talvez em algum momento você já duvidou do Senhor e do que Ele pode fazer na sua vida. Talvez você está vivendo um momento de crise e está questionando Deus. Talvez você veio aqui essa noite e não conhece a Jesus e está se perguntando: quem é o Filho de Deus? Ou se de fato esse homem existiu? Será que de fato ele é um ser eterno, um ser todo-poderoso? E olha só, acompanhe comigo por favor, agora as outras perguntas. Versículo 3: este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Eles estão fazendo o quê? Eles estão menosprezando o que Jesus fazia na sua função, até mesmo do seu trabalho, e eles estão menosprezando de onde ele veio. E por quê? A primeira questão é que um carpinteiro, quando a gente pensa nessa palavra, às vezes a gente associa carpinteiro diretamente com Jesus construindo ali, talvez mesa, né? Cadeira, ele trabalhando com o seu pai. Mas a palavra carpinteiro no original, ela tem muitos significados. Muitos, mas muitos significados mesmo. Até os engenheiros da época eram chamados de carpinteiro. Em algumas vertentes, até mesmo o médico era chamado de carpinteiro. A ideia era que ele era movido de muita habilidade, que talvez poderia ser carpintaria. Mas eles estão menosprezando o trabalho de Jesus. Mas olha só que interessante. Eu queria que você deixasse marcadinho aí na sua Bíblia esse texto e a gente fosse para Lucas capítulo 4. Porque é importante a gente ler esse outro texto para que a gente possa entender a questão do desprezo gerado aqui no ministério de Jesus. Lucas capítulo 4. E nós vamos ler o versículo 22. Olha só o que o texto diz: todos o aprovaram e, admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca, perguntavam: este não é o filho de quem? De José? Meus queridos, naquela época, para o contexto judaico, era muito importante toda criança, todo filho de qualquer família, ele ser atribuído de forma primária ao pai. Ou seja, em Lucas nós estamos vendo que as pessoas estão perguntando e estão dizendo: olha, não é aquele filho de José? Só que agora aqui, a pergunta no texto que nós estamos lendo é: filho de Maria, irmão de Tiago? A questão de apontar para Maria é que as pessoas,
estão menosprezando nesse exato momento o próprio nascimento do Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se, Jesus era de qual lugar dele? Nazaré. Ou seja, todo mundo de Nazaré conhecia Jesus, sabia da história dele. Está tendo um questionamento aqui, até mesmo. E aí, será que o nosso famoso linguajar, né? Maria não pulou a cerca, né? Será que Maria aí não traiu seu marido, não? É esse tom que ele está dando, ou as pessoas estão dando na conversa. Gente, é muito sério isso. Eles estão ferindo o caráter de Jesus. Tudo aquilo que Jesus construiu, eles estão tentando fazer o quê? Destruir. Destruir quem o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, veio fazer nesse mundo. E aqui é importante a gente considerar, às vezes as pessoas falam: ah, mas Maria não teve só Jesus como filho. Não, Maria teve outros filhos. A gente nota aqui, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão. Esses eram os nomes dos irmãos de Jesus, posterior ao seu nascimento. E ele tinha até suas irmãs não estão aqui entre nós. E olha como eles concluem: eles se escandalizavam-se por causa dele. E eu achei uma frase muito interessante que diz o seguinte: às vezes estamos perto demais das pessoas para vermos a grandeza. Às vezes estamos perto demais das pessoas para vermos a grandeza. As pessoas estavam perto de Jesus e não viam e não observaram a sua grandeza. Você tem percebido a grandeza de Deus na sua vida? Você tem percebido a grandeza do Todo-Poderoso na sua vida em todo o tempo? Você tem visto Deus nos detalhes da sua vida? Porque às vezes nós achamos que estamos perto de Deus, mas às vezes estamos bem perto da incredulidade. Às vezes estamos distante de Deus, como essas pessoas estavam próximas, estavam vivendo o quê? A incredulidade. E Jesus, eu creio que Jesus aqui nesse exato momento, meus queridos, Jesus está muito triste. O texto não diz isso, mas Jesus está muito decepcionado. Eu creio que você se sentiria dessa forma, decepcionado. Você está tentando construir um relacionamento, você está tentando ali fazer algo de uma forma direta para promover o ministério, e de repente alguém está tentando destruir. Não só alguém, várias pessoas. Várias pessoas. Versículo 4 diz o seguinte: então Jesus lhes disse: somente em sua terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Meus irmãos, nós olhamos todas as histórias anteriores, e tinha uma marca nessas histórias, que era uma palavrinha bem pequena. Que palavra é essa? Fé. Todas as histórias de cura contadas envolviam fé. E nesse exato momento já não há mais fé. Nesse exato momento, diante do cenário que Jesus está, Jesus disse que só há incredulidade. E Jesus não pôde realizar mais milagres, por quê? Porque não havia fé. Não havia fé. E uma outra pergunta precisa ser feita para nós:
como está a sua fé? Como está a sua fé? Ou aonde está canalizada a sua fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé. Sem fé nós não conseguimos estar diante do Senhor de uma forma que o agrade. A fé é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. E essas pessoas estão rejeitando Deus. Mas olha que interessante, na dobradiça aqui dessa história, nós poderíamos dar o título aqui da rejeição à continuidade da missão, porque Jesus estava em missão e em certo momento pessoas estavam querendo interromper a sua missão, mas Jesus não parou. Olha só como continua a história. Em seguida Jesus percorreu os povoados das redondezas ensinando. Isso é muito importante para nós, para Asaf, para você, meu irmão, para você que quer se envolver com a igreja do Senhor. Meus queridos, Jesus está dando uma tremenda lição sobre o ministério que eu e você temos, que eu e você recebemos dele. Jesus está dizendo que, mesmo diante de pessoas tentando maltratar, tentando derrubar aquilo que ele estava construindo, trazendo talvez querendo desenvolver ali desânimo, arruinando a sua imagem, Jesus está dizendo que nós precisamos perseverar e continuar. Jesus está dizendo que o ministério não será fácil. Mas olha como iniciou o texto no versículo 2. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E olha só o versículo 6. Em seguida, depois que Jesus viu tudo aquilo, o que ele fez? Percorreu os povoados e redondezas ensinando. Jesus está dizendo para nós que o ministério haverá o quê? Dificuldades, que haverá momentos de lutas, que haverá momentos que a gente vai falar, poxa vida, eu não quero mais continuar. Haverá opressão sim, às vezes até mesmo por parte de pessoas. Mas nós precisamos o quê? Continuar. Mesmo diante da incredulidade, mesmo diante das lutas, das tribulações, Jesus está dizendo, não pare. Não pare. E sabe o que Jesus faz para continuar a sua missão? Olha o versículo 7, ele chama outras pessoas. As pessoas estão tentando arruinar a missão de Jesus, e Jesus está dizendo, eu não vou parar. E ele convoca os 12 discípulos, e os discípulos estavam olhando e observando tudo aquilo. Olha o versículo 7, e chamando assim os 12, começou a enviá-los em duplas, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Jesus está dizendo o seguinte nesse exato momento: a missão que eu comecei, porque a palavra de Deus diz que a missão é do Senhor, agora ela está se estendendo a quem? Aos 12. Missão essa que é dada também a nós. Asaf, a todos nós que estamos aqui, redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, antes de ir embora, ele diz: esperem aqui um pouquinho, eis que trarei dos céus o que? Poder, para que vocês continuem avançando com o reino de Deus. Eu darei poder para vocês. E é interessante que esse mesmo poder é dado a quem? Jesus está estendendo a missão aos discípulos. E meus queridos, sabe o que acontece muitas vezes na comunidade dos santos? Nós estamos vivendo a missão, estamos vivendo, caminhando a missão do Senhor, caminhando, e às vezes a gente sofre uma tribulação, sofre um momento de dificuldade, daí a gente quer parar, a gente para, e ali, e de repente a gente não quer parar sozinho, a gente leva outros, e daí começa a disseminar, não, eu estou desanimado mesmo, e de repente agarra mais um, e de repente o outro está parando também, de repente o outro, e de repente
está levando outras pessoas para o desânimo, para parar a missão de Deus. Jesus, ele está indo na contramão. Ele está dizendo: olha, eu estou enfrentando sim dificuldades. As pessoas estão querendo me assolar, estão querendo destruir o que eu estou construindo, mas eu não vou parar. E Jesus faz o que? Ele pega outras pessoas ainda para caminharem na missão, para viverem a missão, para praticarem a missão do Senhor. E essa autoridade, no versículo 8, também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandália e não vestissem 2 túnicas. O que Jesus está dizendo? Que a missão, que o ministério, ele precisa ser vivido na dependência do Senhor em todo o tempo. O que Jesus está querendo trazer e ensinar: ó, vivam a missão, mas dependam de mim, do Senhor. E os discípulos caminharam com o Senhor, os discípulos viram o que o Senhor estava fazendo. Jesus deu autoridade e disse o seguinte: vivam na minha dependência, não levem nada. Não levem nada. E a ideia aqui no final do texto é Jesus dizendo: eu não quero que vocês vistam 2 túnicas. É porque era muito comum as pessoas levarem 2 túnicas, porque uma eles usavam no seu próprio corpo e a outra era para se cobrirem, para servir de cobertor durante a viagem. Eu não quero que vocês levem nem cobertor para suas viagens. Jesus está demonstrando que eles precisavam confiar nele, na sua missão. Quem aqui está em missão? Todos nós estamos em missão. Você vai sair daqui, você vai para a sua casa, diante da sua família, você vai estar em missão, vivendo o Evangelho, crendo na graça de Deus. Você vai ir amanhã para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a escola, você vai estar vivendo o quê? A missão. Em todo o tempo. Eu e você em todo o tempo estamos em missão. E em todo o tempo precisamos viver a missão de Deus na dependência dEle, que é o Senhor da missão, que é o Senhor da obra. E nós precisamos depender dEle na missão, na jornada que o Cristo confiou a mim e a você no anúncio do reino de Deus, no anúncio do reino do Senhor. O verso 10 diz-lhes ainda: onde quer que entrares numa casa, ficai nela até partir do lugar. Jesus está dizendo: olha, não quero que vocês fiquem mudando de casa. Se alguém acolher vocês, fiquem naquela casa para não trazer o quê? Escândalo. E ele continua no versículo 11: se algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair de lá, sacudir o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Jesus está querendo promover por meio desse ato a ideia de que aquelas pessoas as quais rejeitaram estavam demonstrando a sua incredulidade e demonstrando a incredulidade para o Senhor Jesus Cristo. Para o Senhor Jesus Cristo. E esse ato, muitos dizem que esse testemunho de bater os pés ao sair da casa ou na porta ali da casa era para que de alguma forma trouxesse um arrependimento para aquelas pessoas, para que elas olhassem e falassem: poxa, o que eu estou fazendo? E olha só como continua e termina parte dessa história, versículo 12. Meus queridos, olha a missão. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Gente, Jesus está fazendo a missão em todo o tempo. E nós, como igreja do Senhor, não podemos perder de vista a missão em todo o tempo. Nós não podemos nos desanimar com a incredulidade.
Nós não podemos desanimar às vezes com aquele irmãozinho que quer nos carregar e nos conduzir talvez ao desânimo. Nós não podemos nos desanimar facilmente, porque o Senhor está dizendo: olhem para mim, eu sustento o ministério, eu sustento a missão, eu sou o Senhor da missão. E assim como nós lemos no versículo 2 e versículo 6, Jesus o que? Ensinando, mesmo no momento da incredulidade, os discípulos foram convocados, eles estavam cumprindo, então eles foram e pregaram para que o povo se arrependesse. Não pararam a missão em nenhum momento. Meus queridos, nós temos falado muito da importância do nosso envolvimento como igreja na missão. Nós temos desafiados, domingo após domingo, seja regular no culto, para que nós possamos nos fortalecer e caminhar aonde? Na missão. Frequente um pequeno grupo, para que nós possamos nos encorajar de forma mútua, para fazermos o que? Vivermos a missão. Seja parte de algum ministério, se envolva na igreja, para que você participe do que? Da missão. Da missão que Deus deixou a nós, que Deus deixou a cada um de nós. A missão que Ele começou se estende a mim e a você. A missão de Deus precisa continuar, ela não pode parar. E o versículo 13, eles demonstravam isso de forma visível, eles expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Meus queridos, eu gostaria de concluir para que nós possamos tomar cuidado com algumas questões, principalmente essas sobre o versículo 13. Nós temos visto muitos líderes religiosos, e aqui coloco líderes religiosos entre aspas, que têm promovido algo que a Bíblia não diz, né? Quando nós olhamos aqui para esse texto e para tudo aquilo que Jesus está promovendo, e considerando agora com mais pontualidade essa questão da expulsão de demônios, né? Ungiam muitas pessoas doentes com óleo e os curavam. Nós temos visto muitas pessoas fazerem desse movimento um movimento, assim como eu disse lá no início, da gasolina adulterada e do gás adulterado, um movimento adulterado que não condiz com a palavra de Deus. Existem pessoas que têm promovido curas de demônios, e a gente vê isso às vezes na televisão, e nós precisamos estar atentos a isso. Todo pastor que eu converso, que já lidou com uma situação dessa, de alguém endemoniado, de todos que eu ouvi, eles falam assim: Asaf, nunca queira estar diante de uma situação dessa. Nunca queira passar por isso, porque é terrível. E nós temos visto o contrário. Nós temos visto pessoas até tentando conversar com o demônio. Já viu isso? Pessoas ali. Meus queridos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos identificar o que a palavra de Deus diz sobre isso. Meus irmãos, isso não é brincadeira. Eu nunca lidei com uma situação dessa e confesso que eu não quero lidar, porque eu acredito nesses homens de Deus que genuinamente lidaram com isso e que me disseram: Asaf, isso é terrível, nunca queira passar por isso, porque é uma humilhação a situação que a pessoa é colocada pelo inimigo. E nós vemos as pessoas fazendo isso de uma forma tão banal, que nós precisamos tomar cuidado. Será que isso de fato é uma verdade? Será que aquilo que vemos é verdade? Será que aquilo que eles têm promovido de fato é algo? Ou talvez é uma encenação? Jesus mesmo disse que para que demônios pudessem ser retirados das pessoas, era preciso o quê? Muita oração. Muita oração.
É preciso um cuidado espiritual prévio para lidar com essas situações. E nós, na missão, precisamos estar preparados em todo o tempo para lidarmos com isso. Uma outra questão é a questão aqui, ungiam muitos doentes com óleo. A questão do óleo também tem se tornado algo banal. A gente vê pessoas fazendo uso disso nos cultos com regularidade, e a gente precisa se ater a isso também. Não é o óleo que cura. O óleo, ele era um elemento para simbolizar a autoridade. Simplesmente isso. A mesma autoridade, quando nós olhamos para o livro de Tiago, que Tiago diz aos presbíteros, aos pastores, aos bispos: se tiver alguém doente na igreja, o que você faz? Com a autoridade, você vai, unge essa pessoa e você ora por ela. E se for da vontade, for da vontade de Deus, haverá o quê? Cura. E se não for da vontade? Não haverá. Porque é o Senhor que cumpre aquilo que Ele bem entende na minha vida e na sua vida. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque são elementos que as pessoas têm o quê? Banalizado, para que a gente possa caminhar com a graça de Deus e com luz curável. Eu não estou dizendo que eu não acredito em cura, meus queridos. Eu acredito sim. Mas eu acredito no Deus que, assim como nós lemos no primeiro texto dessa noite, o Deus que faz a sua vontade, não a minha, não a nossa. É o Deus que é movido pela sua vontade soberana. Que se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Porque Ele é Deus. E Ele sabe o que faz. Porque Ele é dono e Senhor da missão, que não é nossa, mas que Ele confiou a nós, e que Ele espera que nós então caminhemos na sua missão. Eu queria deixar algumas palavras para nós, algumas aplicações para nós levarmos durante essa semana. Meus queridos, a primeira aplicação para mim e para você: não pare a missão. Não pare a missão de Deus. Não se desanime, não se frustre com as investidas do inimigo. Não pare. Tem uma canção que nós cantamos os jovens, né? Não vou parar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, porque o meu alvo é Cristo. Não pare a missão, lute, avance em todo o tempo. Não pare a missão, não pare a missão do teu trabalho, não pare a missão do seu lar, não pare a missão de evangelizar. Eu tenho ouvido muitas pessoas levando visitantes nos pequenos grupos. Não pare, continue a levar, continue a assistir, não pare a missão. A missão não pode parar. Nós não podemos parar. E Jesus está ensinando isso. Não pare a missão. Não pare a missão. E a segunda aplicação que eu queria deixar para nós essa noite: meus queridos, clame ao Senhor por mais fé. Nós precisamos de fé. Os dias não têm sido dias bons. Os dias estão difíceis. E sem fé nós não vamos conseguir chegar bem até o final. Nós precisamos de fé. Jesus, ali com os seus discípulos, com os 12, o que os 12 pediram a Jesus? Senhor, dá-nos mais fé. A fé vem de Deus. Deus gera fé em nós. Nós não temos condições de ter mais fé a partir de nós mesmos. Hebreus capítulo 11 diz que Deus é o autor e consumador da fé. Nós cantamos uma canção que diz, né? Glórias ao autor da minha fé.
Essa palavra autor é a ideia de um gerador de energia. É Deus que produz fé em nós, e precisamos clamar a Ele por fé. E a fé também vem pelo ouvir da palavra de Deus, à luz de Romanos capítulo 10. Precisamos meditar na palavra. Se você quer ter mais fé, você precisa se dedicar ao estudo das Escrituras. Porque quanto mais conhecemos o Senhor, mais também temos o quê? Fé. Ele vai nos enchendo da sua fé. Ele vai nos enchendo dele. Precisamos de fé. Que nós possamos crer nisso e Deus nos dará fé. Que Deus nos abençoe. Que nós não possamos parar a missão. Deus, o Jesus, Ele não é o Messias adulterado. Ele sim, Ele é o Messias, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que cuida de mim e de você em todo o tempo, para a glória dele. Amém? Não vamos parar a missão, vamos continuar para a glória do nosso Deus.